Cara, e o Hulk que deu uma entrevista cobrando salários atrasados do Galo? Tem alguma solução? Sabe quanto que vão pagar? Sabe quanto isso, aquilo? Cara, então a gente às vezes... Aproveitar aqui o gancho que você perguntou da dívida, eu vou tentar responder de uma forma talvez mais didática, tá? Você vai ver no vídeo de hoje essa confusão, a dívida do Galo, o desabafo do Hulk na entrevista e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. Ah, e eu não posso deixar de te lembrar que esse vídeo aqui é em parceria com o SofaScore, que é o melhor aplicativo de futebol do mundo para você ter no seu celular. Com o SofaScore você acompanha o desempenho de cada atleta, olhando qual deles deu mais dribles, fez mais chutes, deu assistências, marcou gols, enfim, até o mapa de calor do jogador em campo você consegue acompanhar, comparar um jogador com o outro para ver quem tem números melhores e muito mais. E o melhor de tudo é que é de graça. Só clicar no link que tá na descrição e no primeiro comentário fixado, ou apontar a câmera do seu celular pro QR Code que tá aparecendo aqui na tela para você ser direcionado para a loja do seu celular e baixar o aplicativo, que eu tenho certeza que você vai curtir demais o SofaScore. Baixa agora. O Atlético Mineiro tá com alguns problemas financeiros e o Hulk, durante uma entrevista, acabou falando sobre isso e sobre outros assuntos ali do Atlético. Hulk, você tá falando ali, é diferente nessa férias no meio da temporada. Pra vocês são diferentes, assim, no sentido de você tem que se condicionar melhor, já pensando que tem uma maratona pela frente. Como é que tá essa expectativa também por esse retorno aí da temporada? Como eu falei, é um pouco diferente, né? Claro que é diferente de você terminar a temporada e entrar de férias, que você já entra ali, liga o modo férias mesmo e descansa bem. E uma mini férias no meio do ano, né? É um pouco diferente, que você não pode relaxar 100%, porque são apenas 15 dias de mini férias. Então tu não tem aquele privilégio de, poxa, eu particularmente, quando eu entro de férias no final de temporada, primeira semana eu procuro não fazer nada, né? Pra tentar recuperar bem o corpo, e essa mini férias é diferente, tu já entra de férias, mas tentando manter a forma, tentando não perder o foco, porque quando a gente sabe que no retorno, né, pouco tempo de trabalho e já inicia com um jogo importante do Campeonato Brasileiro, o nosso objetivo é cada vez mais encostar lá em cima, né, na tabela do Brasileiro, e vamos ter um confronto direto agora contra o Bahia. Então, eu tenho certeza que não só eu, mas todos os outros atletas focaram nisso também, para que a gente pudesse voltar da melhor forma possível e dar continuidade ao nosso trabalho e voltar com tudo, né, para que, se Deus quiser, fazer grandes jogos e almejar coisas grandes ainda esse ano. Queria te ouvir sobre uma discussão que está tendo, sobre ritmo de jogo. Tem gente que acha que as equipes que voltarem ainda vão ter um ritmo maior. O que você acha? Você acha que o pessoal vai voltar com mais ritmo de jogo? Cara, te confesso que eu não sei te dar essa resposta, né? É claro que quando você vem numa sequência de jogos, é bom que tu já tá no ritmo de jogo ali, já tá numa boa pegada, e quando... É natural, por exemplo, tu entra de férias, falo quando é final de temporada, e quando você retorna, é natural que tu retorna ali com alguns jogos treinos, né, para depois iniciar o estadual. E como de costume, depois do terceiro, quarto, quinto jogo, que você já chega na tua forma 100%. Esse ano é um pouco atípico, porque a gente não parou 100% na questão assim, de uma férias longa, uma férias reduzida de 15, digo sem trabalho, né, de 15 dias, e então tu tem mais ou menos um mês sem jogar. Então, cara, a gente não sei te dar essa resposta clara, né, mas o mais importante é a gente focar que podemos sim voltar, como a gente terminou contra o Internacional, fazendo um bom jogo em casa. Dar continuidade, acho que o nosso foco é este. Desde o primeiro dia de trabalho, o Cuca vem frisando isso, vem cobrando isso da gente. A gente vem focando para tentar melhorar bastante, né? Principalmente algumas coisas onde a gente vinha pecando. Então, eu tenho certeza que vai ser importante para a gente essa retomada já no próximo final de semana. Hulk, é meio difícil fugir desse assunto. O Galo tem falado disso abertamente, chamou a imprensa para falar abertamente sobre a situação financeira, que o clube está passando por esse momento de dificuldade, e a gente ainda não teve a fala por parte dos jogadores, como isso tem sido tratado. Você que já está é ídolo no clube, está há um tempo, já passa por altos e baixos, como que vocês estão vendo esse momento desafiador, né, dentro do clube?
É uma situação meio delicada, né? Eu cheguei aqui em 21, desde então nunca vivemos esse momento que o Galo vive hoje, né? É uma situação bem complicada. Ontem mesmo tivemos uma reunião com o CEO do Galo, foi nos passado algumas situações, esperamos e temos esperança sim que as coisas voltem a melhorar. A gente acredita sim nos investidores, né? São pessoas responsáveis, grandes empresários. Eu tenho certeza que estão pensando em algo para poder resolver essa situação. É claro que a gente gosta de ter tudo organizado em casa, né? Principalmente todo mundo que olha de fora o Galo, vê a instituição que é, né? Vê a grandeza que o Galo é. Então, a gente sabe também não é fácil, né? Você conduzir uma SAF do tamanho do Galo não é fácil também, requer muitas mudanças de peça, é um jogo de xadrez, então eu tenho certeza que está sendo bem trabalhado, né? A gente fica na expectativa para que se resolva o mais rápido possível, né? Porque a gente chega aqui no dia a dia de trabalho, aí chega um atleta ou outro, tem alguma solução, sabe quanto que vão pagar, sabe quanto isso, aquilo, cara, então a gente às vezes fica um pouco perdido sem informações, mas assim, o mais importante é saber de que estão tomando as providências, a gente espera que tome o mais rápido possível, para que esse não seja um assunto que venha ser o foco, né? O mais importante é o nosso resultado dentro e fora de campo, para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho, ganhar grandes títulos e cada vez mais fazer esse clube crescer ainda mais. O que a gente viu ali numa parte do treino, a gente imagina que seja um esboço do time, você com o Dudu na frente, né? Dudu jogou apenas uma partida, como é que tá esse entrosamento, esse tempo de treinamento? Já deu para conhecer melhor vocês, essa parceria em campo? Cara, quando você joga com um atleta de qualidade ali, você consegue se entrosar no olhar, né? No movimento, um faz, o outro faz o contrário, enfim. Dudu é um grande jogador, né? Vem mostrando isso nos últimos anos. E eu tenho certeza que vai nos ajudar bastante. É um cara que o Cuca já conhece bem, né? A gente particularmente já conhece. Tem alguns atletas que já jogou bastante tempo com ele ali, então ajuda bastante. Estamos aqui para ajudar ele e eu tenho certeza que ele vai nos ajudar durante os jogos que vem pela frente aí, durante as temporadas que ele assinou aqui. Então, desejo toda a sorte do mundo para ele e é um grande jogador. Eu tenho certeza que vamos estar cada dia mais entrosados ali na frente. E o Rafael Menin já havia falado que a situação não é nada fácil, que tá muito caro fazer futebol no Brasil e falou sobre a dívida do Galo. Andrade, o Tempo Esportes. Quando o Atlético se tornou SAF, a gestão ela havia prometido maior investimento no futebol, tornando o Atlético uma potência e, ao mesmo tempo, trabalhando para a redução das dívidas, principalmente a parte onerosa, de uma forma gradativa. E o que a gente tem visto é que o Atlético tem se tornado cada vez mais distante em relação aos times que investem mais, como Palmeiras, Flamengo, Botafogo. E, ao mesmo tempo, a dívida não tem diminuído da forma como a SAF havia prometido. Pelo contrário, ela aumentou, principalmente essa parte onerosa. Eu queria entender, nesse meio do caminho, o que aconteceu para que essas promessas não fossem cumpridas. Obrigado. Tá bom. Obrigado. Vinícius, né? Isso. Eu falo rápido, eu não entendi. Mas vamos lá, Vinícius. Obrigado pela pergunta. Bom, como eu disse aqui mais cedo, né, agora há pouco, a gente, nesse ciclo de 5 anos... a gente acertou, a gente errou, né? A gente foi muito vocal durante algum período que seria possível fazer todos esses movimentos ao mesmo tempo. Algumas coisas deram certo, outras não deram tão certo, né? Eu acho que em relação à dívida, eu posso afirmar que em relação à trajetória da dívida, esse foi um aspecto que a gente não teve o sucesso ou que foi falado há 4, 5 anos atrás, né? A despeito da SAF ter feito o maior investimento dentre todas as SAFs já publicizadas no Brasil ou anunciadas, essa foi a SAF que fez com uma larga vantagem em relação a todas as outras o maior investimento na nova empresa, né, na SAF que foi formada. E parte desse investimento foi para reduzir a dívida, mas ainda assim a dívida continua sendo super alta. Inclusive nessa semana saíram aí acho que 3 números, né, o número no relatório 2,3, um outro relatório com 1,8 e o nosso número com 1,4, né?
e depois eu vou falar disso, mas vou tentar responder a sua pergunta, concluir a sua pergunta, e eu volto na diferença da dívida. Em relação ao investimento, Vinícius, no esporte, vocês vão receber o material, tá, no fim da apresentação, que eu acho que ficou bem didático, e lá a gente mostra que o investimento em contratação, o investimento em folha, o que a gente imaginava lá atrás, aconteceu ao longo dos 5 anos. Né? O investimento não foi reduzido, né? O Atlético, o Galo comprou investimento em atletas, luva, quase 900 milhões de reais nesse quinquênio, é muito dinheiro, né? E nesse período a gente vendeu mais ou menos 500 milhões, então são 300 e tantos milhões entre compra e venda de atleta, negativo, né? E não teve muita alteração ao longo dos anos, tá? Inclusive no ano passado foi o ano, junto com o ano de 2020, foram os 2 anos com maior investimento em aquisição de atleta. Em relação à folha do futebol, no ano passado foi o maior ano de investimento em folha de atleta. Mas o que aconteceu com o futebol brasileiro, ô Vinícius? Isso é algo, inclusive, que a gente tem como indústria, tem que se preocupar e acho que melhorar, né? O futebol brasileiro passou por uma inflação brutal nos últimos 5 anos. Né? O salário do jogador, obviamente não vou falar o nome de jogador aqui, né? O jogador que tinha um atacante com bom desempenho, que ganhava 600 mil quando a gente entrou nesse projeto. Hoje o mesmo perfil de atleta, você vai pagar 1 milhão de salários, ou mais, né? Então o futebol ficou muito mais caro, tá? Isso de fato foi algo que, não diria que erro, né? A gente não tinha previsto no nosso planejamento que o futebol ficaria tão mais caro. Isso vale para salário, vale para compra de direitos federativos, né? Então, a despeito do aumento que a gente fez em folha e também em aquisição de atletas, né, manter um time ultra competitivo ficou mais difícil, né? Os números de 24 comparados com os números de 2020, né, o gasto por atleta ele subiu, né? E ainda assim hoje a gente tem dificuldade em ter um elenco com 30 jogadores, que isso é algo muito falado também. Pô, o Atlético não tem 30 jogadores do mesmo nível. Realmente não tem, né? Não terá como ter daqui para frente. Isso acho que o único clube que consiga isso hoje seja o Flamengo, né? Então a realidade atual, não só do Galo, a realidade do São Paulo, a realidade dos times gaúchos, do próprio Botafogo, que vai haver sempre um desnivelamento entre o elenco. Então você tem que ter jogadores da base, né, para que a gente consiga ter um equilíbrio do elenco. Mas de fato ficou mais complexo equilibrar esses pratinhos: dívida, investimento em atleta, investimento em folha do futebol, né, mais complexo do que era há 4 anos atrás. Mas deixa eu aproveitar aqui o gancho que você perguntou da dívida. Eu vou tentar responder de uma forma talvez mais didática, tá? E aí eu te pergunto, torcedor, o que você tá achando disso, hein? E esses investidores do Galo estão colocando o time no rumo certo? A SAF é a solução? Comenta aí, quero saber a sua opinião disso tudo.